Você observou, com relação às crianças na guerra, o que você observou delas, assim, como que elas reagiam emocionalmente àquele cenário? Porque são crianças, né? São crianças, nem têm muita noção do que está acontecendo naquele momento. Óbvio, num ambiente totalmente desconfortável e desfavorável ali para elas, mas como que era o emocional delas? Então, eu trabalhei com adultos, com transtorno do espectro autista nível 3 de suporte. Não trabalhei exatamente com crianças lá, mas eu tive o convívio com crianças. Após a Guerra dos 12 Dias, eu pude sair mais da instituição para conhecer outras partes de Israel e tinha um parque perto de onde eu morava que eu gostava muito de ir para patinar. E eu observava as famílias e as crianças. E eu observei bastante essa parte da infância, como que se deu em Israel, num contexto de Sim. guerra e sirene, que poderia tocar a qualquer momento. Inclusive, aconteceu no momento que eu estava num shopping em Tel Aviv, sirene, e tinham crianças lá, e todo mundo foi com calma, andando para ir para o mamad, que é em hebraico o bunker. Dentro do tempo que se tem para viver fora da orientação de que fique em casa, porque agora o ataque está mais intenso, as famílias e as crianças reagiram de uma maneira, para mim, muito surpreendente. Elas são crianças ainda, independente da cultura, então elas brincavam, não estavam amedrontadas. Eu gosto de patinar, eu ia patinar especificamente nesse parque, as crianças estavam patinando. Não se fala muito sobre isso, não tem um sensacionalismo ali naquele momento. Porque, infelizmente, faz parte da rotina delas ali, Sim. né? Elas já crescem com aquela sensação de se algo acontecesse, tocar uma sirene, as rotas, né? Não entra em desespero justamente por E conta só para a disso. gente pontuar também, a época que isso aconteceu, quando que foi? Foi agora em 2025, né? Que você foi, 2025. que A foi Guerra dos 12 Dias foi em junho. em junho. E aí esse período que você está contando foi mais ou menos Foi. dentro disso, né? Dentro, Verão em entendi. Israel. Eu imagino que deve ser, quer dizer, eu não consigo nem imaginar. Né? A gente pensa que imagina como deve ser lá, deve ser mais punk. E como a Sigrid falou, né? As crianças já estão habituadas com isso, cresceram com isso, então elas têm uma certa já noção do que deve ser feito. Se isso... Infelizmente, é como se ela já tivesse a previsibilidade. Se algo acontecer aqui, eu reajo dessa E maneira. isso mexe muito com a cabeça das crianças, Sigrid? Não mexe porque é diferente quando você está num contexto onde não existe essa ameaça real, como a Isabela falou, né? E aqui, se fosse no Brasil e a gente entrasse num contexto de guerra, aí sim seria ameaçador até pra gente que, né, somos adultos, e aí seria mais difícil. Quando a criança, ela cresce, ela já é inserida dentro de uma rotina, no cotidiano, ela já tem essa noção de que coisas podem acontecer e, principalmente, para onde ela ir quando algo acontecer. Então, como ela falou, todo mundo vai para o bunker. Se tiver algum problema, eu sei como resolver, eu sei como agir, eu sei a quem procurar. Isso vai trazendo, sim, uma inteligência emocional, porque cria essa previsibilidade. A criança não se desespera, porque é algo que ela já está, talvez não acostumada, mas é algo que ela já sabe que pode acontecer. Então, a previsibilidade deixa tudo mais leve. Trazendo isso para vocês duas agora, as psicólogas, trazendo isso para o nosso dia a dia das nossas crianças aqui no Brasil. Sem contexto de guerra, nem nada, não estou falando dentro disso. Estou falando do contexto de previsibilidade, de cotidiano, de rotina com as crianças. O que isso é importante para as crianças ou influencia nas crianças, as crianças terem essa rotina do dia a dia? O que vai fomentar nela? Você entendeu? Mas eu consegui... Sim, sim. É que tem dois fatores, né? Tem a parte da rotina. A criança, ela precisa de rotina, né? Isabela e eu, a gente conversa bastante o quanto a rotina também auxilia no Sim. próprio desenvolvimento. E chegou da maternidade, a criança precisa saber o que vai acontecer no próximo passo, justamente para ter essa previsibilidade. Quando a gente recebe no consultório pacientes com ansiedade, a primeira coisa que a gente modifica é a rotina dela. Colocar uma estrutura para que ela tenha previsibilidade do próximo passo que vai acontecer. Não sei se você observa isso também nos seus atendimentos, mas quando algumas mães
acham que a rotina é extremamente importante, algumas mães já colocam o contrário. Aí coloca a criança numa rotina intensa de atividades. Aí a criança sai da escola, vai para natação, vai para o tênis. Depois, quando você vai ver, a rotina da criança ela foi muito preenchida, né? Então a gente também tenta trabalhar aí flexibilizar um pouco mais essa rotina. Mas ela tem que ter nos horários ali, né? O que você acha disso, Isabela? Gostaria de ressaltar, antes de entrar nessa parte da rotina, a parte de que acredito e vi que as crianças de Israel são mais emocionalmente preparadas. Boa. Com inteligência emocional, por causa dessa previsibilidade e também pela parte da expressão, orientação e acolhimento da infância. Então, mesmo que ali dentro, no contexto de guerra, ela se desespere, não há uma contenção para aquilo no aspecto de que é errado aquele desespero. Os pais, a comunidade em si, a cultura em si, abraça a expressão emocional que para a infância é fundamental para o desenvolvimento. Sim. Dentro da parte da rotina, são 2 extremos, né, que eu observo na clínica. Vem demandas que a criança está sem a rotina e a gente trabalha, a base é estruturar isso. E outros que está com a rotina cheia. E essa rotina cheia é uma faca de 2 gumes. A rotina cheia não significa que vai trazer mais qualidade para a criança. Exatamente. Na realidade, acaba pesando uma muito. rotina cheia de atividades, aí você perde a infância da criança. Ela né? está focada, na verdade, em desempenho. Então, a gente entra na parte inclusive cito aqui, dessa cultura da sociedade do desempenho, né, do filósofo Byung-Chul Han, que ele traz isso, né? Resultado, produtividade, e colocar, encher a agenda da criança para que haja um propósito em todas as atividades que ela faça para desempenho, para um resultado. E a rotina não é sobre isso, não é sobre produtividade. A rotina é sobre estrutura e previsibilidade. Para a criança se desenvolva e tenha conhecimento do que ela faz durante a semana, concepção de tempo, concepção do aprendizagem, sabe? É importante. Então, assim, a gente tem que separar com delicadeza e sutileza, mas assertividade que rotina não é preencher todos os horários, rotina é estrutura.